Fala, pessoal, uma boa noite para vocês. Mais um Roda de Fogo aqui e hoje com a professora Glória Heloísa, que vai falar sobre a diferença entre as decisões do Judiciário e do Executivo. Bom, muito feliz de estar mais uma quinta-feira aqui com vocês, às 22 horas, e no final a gente tem umas novidades para contar para vocês também. Bom, hoje também com o meu amigo aqui de bancada, Luiz Gustavo, também com o Rafael Vieira, e a nossa querida professora Glória Heloísa, que deixa essa sala com muito mais brilho. Sentindo falta hoje também, Glória, do nosso componente da bancada, o nosso sorriso Cepacol, que é o Bernardo Braga, mas ele, por questões de trabalho, não vai poder estar aqui conosco hoje, mas você deixa esse ambiente muito mais leve, muito mais saudável com a sua presença. Então, agradeço a você ter aceitado o nosso convite, a sua generosidade em nos atender, em falar aqui com os nossos alunos, com as pessoas que seguem o canal. E, de antemão, já te deixo aqui o agradecimento pela sua presteza e pela forma como você enxerga as coisas. Gustavo, Luiz, passo a palavra para você. É contigo. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelos presentes. Obrigado aí o pessoal da banca aí, que toda quinta-feira está conosco aí na intenção de trazer um pouquinho mais de conhecimento, onde eu aprendo bastante com meus amigos Daniel e Rafa, e hoje não vai ser diferente, né? Eu acredito que a nossa convidada tem muito para nos acrescentar, muito para nos passar, e eu acredito que o debate hoje vai ser muito interessante. Professora Glória, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Eu acho que são momentos assim que permitem que a gente leve ao público interlocutor as melhores condições, as melhores ideias, as melhores formas de se pensar o direito, e daí, automaticamente, para cada ramo, para cada especialidade e para cada caminho que nós pretendemos seguir. Muito obrigado. Rafael, é contigo, meu irmão. Doutora Glória, como todos já disseram, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Eu sei que o horário é tarde. Ficar aqui com uma agenda cheia, como a da senhora deve estar aqui essa hora, muito obrigado, é importante para a gente. Nossos alunos estão ansiosos aí para conversar um pouco, algum tem uma trajetória tão intensa, profissional, então é muito bacana ter a senhora aqui, acho que a gente tem bastante para conversar. Mais uma vez, obrigado. E, Daniel, com você para iniciar os trabalhos. Bom, Glória, como a gente estabelece aqui para os nossos convidados, a gente vai te dar 15 minutos para você fazer uma abordagem sobre o tema, a diferença entre as decisões do Judiciário e do Executivo, e aí, a partir daí, depois desses 15 minutos, a gente começa aí com as rodadas de perguntas. Convido os nossos alunos também a colocarem as perguntas aqui no chat, a gente tem aproveitado bastante as perguntas que vêm dos alunos, e falo isso para vocês também, meus queridos. Vamos compartilhar o link, vamos trazer o pessoal aqui para essa sala, porque a gente tem muito para aprender hoje. Glória, com você, 15 minutos. Olha só. Bom, inicialmente eu quero agradecer esse espaço de convivência, essa sala de aprendizado com todos vocês alunos que estão aí nos acompanhando, mas, sobretudo, o Rafael, o Luiz e o Daniel, e espero que, numa outra oportunidade, o Bernardo possa estar conosco, agregando valores, agregando experiências. Esse tema que foi escolhido a respeito das diferenças, né, decisões adotadas dentro do Poder Judiciário, dentro de um processo judicial ou dentro de um procedimento administrativo, são diferenças muito básicas a partir mesmo do conceito de jurisdição. A gente sabe que jurisdição é dicção do direito e normalmente, essa dicção de direito, ela tem algumas qualidades que são inerentes à necessidade da imparcialidade. E aí eu cito duas grandes diferenças. O judiciário, ele, de um modo geral, ele só atua quando ele é provocado. Então, essa é uma diferença que a gente vai desenvolver ao longo dessa conversa. Então, anote aí. Inércia do Poder Judiciário significa dizer que, na maioria das vezes, os juízes somente decidem quando eles são provocados, porque a gente não sai batendo na porta das pessoas, do jurisdicionado, do cidadão, e perguntando se ele tem conflitos de interesse ou problemas para serem solucionados.
Um outro ponto aí também é muito importante, quando a gente fala da inércia, a gente fala também dessa questão de conflito de interesses. Então, normalmente, a decisão judicial ela é resolvida ou ela é realizada em decorrência de um choque de interesses conflitantes. Então, a gente está falando um choque de interesses conflitantes que acaba sendo qualificado por um conflito, por um litígio. E aí, quando a gente fala de litígio, a gente normalmente fala de pessoas que não estão dialogando, que não conseguiram resolver as suas contendas sozinhos, necessitando aí de alguém que seja imparcial e, via de regra, distante da realidade deles. Então, uma segunda característica. A terceira característica que eu me refiro é aquela característica de que o juiz, né, o poder judiciário, ele substitui a vontade das pessoas. E aí, quando a gente fala pessoas, a gente está se referindo aos litigantes, às partes que estão no processo. Então, veja, substitui a vontade. Duas, o juiz é inerte, ele precisa de provocação para, via de regra, caminhar e resolver a questão. E, de uma certa forma, eu poderia dizer, e essa é uma forma fundamental de se entender a função do juiz, ele constrói a solução individualmente. Então, é para cada processo uma construção diferente, porque a gente sabe que os casos concretos, né, devem ser analisados de acordo com as suas particularidades, de acordo com o mundo dos autos, que é um mundo, muitas das vezes, um pouco distante da realidade das pessoas. Essa é uma visão clássica do Poder Judiciário, da jurisdição clássica. Existe aí um movimento muito grande que diferencia a jurisdição ou a justiça retributiva, que só atua diante de um conflito desse, em relação a uma justiça restauradora. E eu vou chegar aí falando pontualmente, porque não é uma missão fácil entender o que é uma justiça restauradora, porque, via de regra, esse posicionamento, o juiz se esvazia da sua autoridade, o juiz se esvazia dessa possibilidade de substituir sua vontade, né, a vontade judicial, a vontade do Estado, porque, na realidade, o juiz ele é protagonista do Estado ou dessa função de julgar e retribuir a justiça, e passa a compartilhar esse espaço com vários atores. Por que eu me refiro a isso? Porque, como eu fui juíza da infância e juventude, eu entendi que a melhor solução para aplicar uma medida protetiva de uma criança, de um adolescente, de todo o seu núcleo familiar, sem dúvida, passava pelo diálogo, passava pela construção de ouvir e tentar construir junto a melhor solução. Então, isso é muito diferente dessa justiça clássica. Essa semelhança aí é uma semelhança que a gente pode jogar para o lado do procedimento administrativo ou do executivo, porque quando a gente fala na gestão pública ou fala do poder executivo, a gente está falando de um órgão, né, que, na via de regra, administra para a população. E a maior, digamos assim, a maior característica é que ele não pode ser inerte. Ele precisa estar do lado, mais do que do lado, ele precisa estar à frente das realidades, dos problemas sociais, para que ele possa construir com harmonia e com realidade, atendendo todas as demandas da população. Então, eu poderia citar uma diferença clássica. Enquanto a jurisdição, enquanto a decisão judicial advém de um órgão, né, porque o juiz aí é um órgão judiciante, né, um órgão judicial, que precisa, via de regra, ser inerte, salvo algumas exceções, o gestor público, ao contrário disso, pode esperar o problema acontecer para construir a solução. De outra característica, mas que se assemelha a essa justiça social, essa justiça restauradora, a construção da melhor solução para as demandas do cidadão passa justamente por construção restauradora e horizontalizada. Então, veja, a justiça clássica, retributiva, parte de um princípio que o juiz fica na ponta, né, digamos assim, no vértice dessa pirâmide, e a decisão ela é verticalizada, diferentemente da construção de um gestor público, cuja a solução deve ser realizada de forma horizontalizada a vários braços,
principalmente com a população que não é litigante. Na realidade, a população aí, que, na verdade, recebe todo esse serviço público do gestor, é o verdadeiro protagonista, digamos assim, da gestão como um todo. Então, essa seria uma segunda diferença. E a terceira diferença, que eu acho que é básica, é justamente isso. Via de regra, né, o gestor público, né, o órgão administrativo, a gente fala do presidente a nível federal, a gente fala do governador a nível estadual e do prefeito a nível municipal, ele constrói todas as suas decisões administrativas genericamente para atingir todas as pessoas. Então, inclusive isso, eu queria deixar claro, foi um dos motivos que me fez encerrar o meu ciclo como juíza de direito, juíza que veio da parte mais social e que aprendeu a dialogar todo o processo para dar sustentabilidade às minhas decisões, ou seja, para que as minhas decisões não passassem pelo segundo processo ou segundo passo. A gente hoje não fala segundo processo porque são uma fase processo de conhecimento, né? Mas o maior sonho de um juiz é que as suas decisões sejam acatadas espontaneamente, o que vale dizer que o processo de execução é uma fase de litígio, é aquela história da lide resistida e insatisfeita. Então, o gestor, justamente, para evitar que a decisão, né, atrativa, que essa construção não tenha sustentabilidade, ele precisa compartilhar todos os seus pensamentos, todas as suas reflexões e construir a política pública juntamente, ombreando esforços com a população e com todo o seu secretariado. Então, a construção ela é genérica e visando atingir o maior número de pessoas. Como fui juíza da infância e juventude, eu percebia claramente que as gestões passavam, as pessoas passavam, mas os problemas continuavam os mesmos. E aí eu tinha, digamos assim, um grande sofrimento, me passava assim na alma. Eu só podia realmente resolver, garantir direitos, proteger crianças, proteger idosos, individualmente, diante daqueles que conseguiam acionar a justiça através da defensoria pública ou de um advogado. Isso foi me indignando, e aí, diante dessa minha experiência, eu resolvi passar para o lado da política, né, para esse novo segmento, esse novo ciclo da minha vida, para que eu pudesse, juntamente com todos, construir a política pública que não foi construída com eficiência e com sustentabilidade. Então, na verdade, eu acredito que as três diferenças básicas é as decisões judiciais e decisões administrativas por esse texto. As decisões judiciais são construídas individualmente, as decisões administrativas precisam ser genéricas e atingir a todos e o maior número de pessoas. O gestor, ele pode ele tem que sair do seu gabinete e construir efetivamente a política pública, a gestão pública baseada na realidade das pessoas. Então, para que ele possa fazer isso, ele precisa conhecer efetivamente os problemas, né? Sentir na pele os problemas e construir com eficiência. E, efetivamente, a terceira diferença, que eu entendo mais importante, é essa de que a construção ela é horizontalizada, com a finalidade de restaurar o todo e não verticalizada como a jurisdição, como a justiça classicamente se apresenta, guardadas aí as suas diferenças, principalmente quando nós estamos falando da justiça da infância e juventude, porque há uma disposição legal que permite que o juiz seja proativo, ao contrário de se tornar um ser, né, um agente inerte, sob o ponto de vista de que ele tem que esperar a demanda. E isso está atrelado a um princípio que é o da intervenção precoce do Estado. Que Estado? Intervenção precoce do Estado juiz. Ele precisa intervir o mais rápido possível para construir a decisão judicial que venha atingir de forma mais efetiva e sustentável a proteção da criança, do adolescente, do idoso e da família. Acredito que essas são as maiores diferenças entre as decisões judiciais dentro de um processo judicial clássico para as decisões administrativas
dentro de um processo administrativo. É isso. Cadu, o meu som. Agora, a gente é legal quando a gente vê uma introdução assim, porque o pessoal já começa a fazer perguntas. Que bom! Né? Eu vou usar até a pergunta. Usar até a pergunta de uma professora, colega nossa, a Dayana Seabra, e ela pergunta o seguinte: como juíza, ela gostaria de saber qual a sua visão sobre como conciliar a uniformização da jurisprudência promovida pelas cortes superiores com as particularidades do caso concreto. Então, quando eu fui juíza, né, não sou mais juíza, quero deixar esse claro. Hoje eu estou no espaço da política e atualmente no espaço da advocacia, trabalhando com gestão de pessoas, porque a gente sabe que a gente está na quarentena, né, indo ao Estatuto da Ordem dos Advogados, mas eu acho que a necessidade dessa uniformização vem justamente de uma insegurança em decorrência de julgados. Então, a insegurança jurídica em relação a alguns processos de forma individualizada, a gente, às vezes, tinha muita dificuldade como advogado e até como juiz. Olha, você decide alguma coisa em relação a determinada Câmara, né, o criminal ou civil, acaba reformulando a sua decisão. Já outro colega decide de modo diferente, e aí as pessoas ficavam assim, olha, mas como assim? Um juiz decide de um jeito, o outro de outro, o tribunal A, o tribunal B. Eu entendo que essa uniformização tem dois aspectos positivos. Uma, a celeridade dos processos, e duas, ganha efetivamente mais segurança jurídica no que diz respeito à compreensão da população do jurisdicionado. Não vejo que haja dificuldade em contornar questões de ordem particulares, porque o fato é particular, mas a construção da decisão nem tanto assim, né? Eu acho que a uniformização é mais macro e genérica diante de situações corriqueiras que acabam assoberbando, melhor dizendo, a justiça. E geralmente uniformização em função de alguns aspectos do direito, por exemplo, relação consumidor, aquelas revisões de contratos bancários. Então, são situações muito diferenciadas. E acho que a maioria dos juízes não tem essa dificuldade, porque, na verdade, a facilidade está justamente em aplicar uma justiça mais célere e que não tenha tantas incompatibilidades e decisões conflitantes. Tá ótimo. Agora eu vou passar a palavra aqui, então, para o Rafael. Rafael, é contigo. Você não quer, tem certeza? Luiz, você não quer ir primeiro? Ele fica nervoso, depois ele não consegue prestar atenção em nada. Vou deixar o Luiz. Luiz, pode ir primeiro. Eu sei que você fica ansioso. Eu não sou um cara ansioso, então vai com tudo. Eu não estou muito ansioso, não, aqui. Eu vou fugir um pouquinho da pergunta, como a professora acabou de dizer que esse caminho do judiciário, ela já deixou um pouco para trás, e a questão agora do caminho do executivo, né? A minha pergunta vai ser mais ou menos nesse sentido. Professora, eu vou tentar não ser muito pesado, tá? Mas agora dentro do contexto, o nosso presidente do STF, ele deu uma declaração no Conselho Nacional de Justiça acerca do tempo de vida útil, ou seja, esse limbo aí que se costuma dizer, né, entre a questão do judiciário para o executivo, que ele entende que deveria ter uma incapacidade de 8 anos, uma incapacidade de 8 anos. A gente sabe que existe uma lei complementar que estabelece essa questão de incompatibilidade de 1 ano só, se eu muito não me engano, e tem toda uma discussão acerca disso, desse questionamento. Então, a primeira pergunta, eu acho que ainda vai dar tempo para a gente fazer mais outras, eu espero assim, até porque eu estou ávido. Vou tentar ser objetivo. Eu estou ávido para fazer perguntas. A minha intenção é o seguinte: a senhora, dentro de um contexto, e a gente já teve essa visualização aqui, de ter esse caminho do judiciário para o executivo. Perfeito? Então, eu não vou nem entrar na questão se a senhora concorda com a quantidade de anos ou não. A minha intenção é dizer o seguinte: qual é a particularidade? Hoje nós temos um governador, por exemplo, que ele veio do judiciário.
aí, qual é a particularidade que nós temos hoje dos juízes, dos desembargadores, ou do judiciário em si, do servidor público, do Poder Judiciário, de percorrer esse caminho para a política? Qual a intenção disso? Qual é a pretensão ou a ideia de se caminhar e buscar esse envolto acerca das questões sociais? Bom, eu vou te responder segundo o que eu penso, porque eu não tenho procuração para falar sobre os meus colegas, o que eles pensam. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa quarentena de 8 anos, eu acho demasiadamente irracional, considerando que isso reflete na cassação dos direitos políticos do juiz, que é um cidadão como outro qualquer. Eu entendo que é possível, sim, a quarentena dentro da seara da advocacia por conta desse relacionamento direto com os tribunais. Mas cercear num prazo de 8 anos me parece irrazoável, considerando que o juiz, como qualquer outro cidadão, tem os seus direitos políticos assegurados, principalmente porque durante toda a sua missão, né, dentro da sua carreira, ele sempre cumpriu com um mandamento genérico, que é o de proteger a democracia, proteger os direitos e as liberdades individuais, e dentre elas esses direitos sociais e políticos. Esse é um ponto de vista. Em relação aos meus colegas, se há uma intenção de vir para o espaço da política, eu vou dizer da seguinte maneira: limitar sonhos ou o futuro das pessoas é muito complicado. Então, na verdade, eu acho isso, principalmente porque você tem liberdades constitucionalmente garantidas, como inclusive liberdades, manifestação de pensamento, e você pode, como ser humano, encerrar um ciclo, né? Que, inclusive, eu me falo em relação a mim mesmo, encerrei um ciclo na magistratura por opção minha, porque eu já deixei um legado consolidado, e a vida é cíclica. Nós temos inverno, verão, outono, primavera, então as pessoas têm esse direito. E eu fiz essa escolha porque eu entendi que, dentro do ponto de vista como eu lidei com a parte mais social da justiça, e aí eu era conhecida como uma juíza social que construía individualmente, diante das omissões, né, do executivo, muitas das vezes do legislativo, a garantia concreta e o exercício concreto de direitos consagrados desde 1988, então a gente está falando 32 anos, né, a Constituição garantindo direitos básicos, saúde, educação, habitação, primeiro emprego, e aí eu fiquei indignada, enquanto cidadã, enquanto professora, porque a gente que é professora, a gente fala assim para o aluno: olha, se você quer uma mudança, né, você tem que ter uma atitude, dê o primeiro passo. Então, esse sentimento de professora, eu falei: olha, eu tenho que dar um exemplo, eu estou indignada com o que está acontecendo, eu entendo que eu faço parte de um processo na construção da melhoria da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Eu me satisfiz com tudo aquilo que eu deixei dentro do judiciário e resolvi optar a tentar um cargo eletivo dentro do executivo. Então, é uma opção dentro de uma questão de corresponsabilidade social com a mudança que eu tanto desejo para o meu estado, para a minha cidade, especialmente, e para o meu país. Me refiro a isso porque, quando eu decidi ser juiz, eu falei: só vou fazer concurso no Rio de Janeiro. Então, diante desse carinho todo pela cidade e por todas as coisas que eu vivi e presenciei ao longo do tempo, dentro da minha carreira, construindo, diante de omissões de gestões passadas, eu resolvi, então, esse desafio de vir para o Executivo, porque eu tenho muita vontade de transformar vidas e realidades. Como educadora, a educação não transforma realidades, não transforma vidas. O juiz também transformava vidas, mas eu aprendi que, para fazer justiça social, eu não preciso estar dentro do judiciário. Como cidadã, eu posso fazer isso, e como gestora também. Professora, excelente resposta. Eu acho que é uma aula em bastante pouco tempo. Eu agradeço muito pela resposta. Eu acho que todos nós estávamos ávidos para escutar isso, porque realmente eu acredito que os alunos, até mesmo a senhora como pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, a senhora há de entender a questão por que uma carreira consagrada no judiciário
tem se buscar a questão política para dar continuidade. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela resposta. Eu acho que foi muito categórica no intuito de fazer com que as pessoas entendam as questões de sonhos e as questões da busca. Eu só vou completar o seguinte, eu fui muito feliz como advogada, estou voltando, né, dentro dessa seara, e fui muito feliz dentro da magistratura, eu aprendi muita coisa, com muitas experiências, eu tenho orgulho dessa minha trajetória, e eu entendo, quando eu era estudante de Direito, eu queria ser muito juíza, eu realizei esse sonho, eu fiz esse desafio, né, foquei e consegui realizar, só que hoje eu optei, né, por um outro desafio, porque eu nunca fui uma aventureira, eu não sou uma aventura, eu sou uma mulher focada, com atitude, e que encerra ciclos e constrói outros. Acho que o Mário Sérgio Cortella, ele diz que não é bom que o ser humano seja uma âncora, porque a âncora fica parado no mesmo lugar, né? O ideal é que você se movimente. Eu sou uma pessoa de movimento, e é por isso que eu hoje estou nesse desafio, me candidatei a pré-candidata, né? Hoje eu sou pré-candidata a prefeita da toda essa minha experiência do judiciário, eu trarei, se eu conseguir ter a honra de me tornar candidata e futuramente prefeita, construir uma gestão horizontalizada, com vários atores, com várias pessoas, principalmente com a população sendo protagonista da solução dos problemas que hoje a nossa cidade enfrenta. Obrigado, professora. Rafael, obrigado pela generosidade de me passar a pergunta. É contigo, meu irmão. Bom, Glória, você conseguiu deixar o Luiz sem palavras. Isso foi, ele no final gaguejou para poder continuar. Isso é inédito. Então, parabéns. Obrigada. Eu concordo plenamente. Eu acho que parte um pouco também, a gente hoje em dia, infelizmente, por uma infinidade de coisas que já aconteceram politicamente, o Rio de Janeiro é um estado bastante castigado por isso, inclusive, eu acho que aconteceu uma criminalização da política. Então, hoje, já se parte de uma presunção de que tem algo estranho quando uma pessoa resolve se envolver, né? E o fato é que isso não faz nenhum sentido, a política é extremamente importante, absolutamente relevante. Eu acho que é absolutamente possível uma pessoa escolher o caminho que a senhora está escolhendo, acho louvável e tenho um respeito imenso por quem resolve abraçar isso, porque eu acho que a responsabilidade que o executivo tem numa cidade, num estado, né, é enorme, e a possibilidade de atingir, né, objetivos, sonhos e coisas que você projetou para a sua vida certamente podem ser muito melhores atingidos numa situação como essa. Acho que se cumpriu o seu papel, cumpriu muito bem, e penso também que a posição do Supremo, né, acho que foi o presidente do Supremo, não é, Luiz? E o Toffoli, né? Foi, mas o Rodrigo Maia também pensa dessa forma, né? Eu acho que isso ainda vai ser amadurecido, me parece que 8 anos, parece até uma pena, né, gente? Porque você geralmente percebe essa quarentena em decorrência de atos de improbidade, crime de responsabilidade do gestor, então você fica aí impedido de exercer seus direitos políticos durante 8 anos. Mas imagina, juízes que durante a sua vida profissional derem o seu sangue para construir uma justiça sadia, com utilidade, que protege o cidadão, porque a nossa Constituição Federal é uma Constituição cidadã, democrática, social, e de repente ele fica impedido de, enfim, escolher outra carreira. Mas eu também vi, hoje mesmo, o Mourão, né, dizendo que também ele não concorda com essa quarentena de 8 anos. Enfim, eu não faço parte do legislativo, eu não estou mais no judiciário, eu estou falando da minha posição enquanto cidadã, que eu acho que é meio desproporcional, né? O que a gente precisa é resgatar, e eu falo resgatar, a credibilidade das instituições e a credibilidade dos atores que fazem a política, porque o ser humano ele é político por natureza, ele se relaciona. Então, na verdade, o que nós precisamos é desempenhar um papel
corretamente, com princípios de moralidade, sempre fazendo uma gestão voltada para a população, para o bem comum, para o interesse comum, e dialogar com os outros atores. Então, legislativo, executivo, judiciário tem algo em comum, que é justamente o de servir melhor a população. Então, vamos tentar resgatar e desconstruir essa digamos assim, essa situação que hoje é muito ruim, muito prejudicial. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Eu concordo plenamente e acho também que a posição hoje defendida por eles é evitar que o magistrado use, né, o seu cargo com pretensões depois de se tornar conhecido e se tornar um político de relevância. A gente fez uma live com outro pré-candidato, a gente fez uma live com o Eduardo Paes alguns dias atrás, sim, e nessa live eu até citei o juiz cangaceiro, né, que vem um juiz cangaceiro querendo ser o paladino da justiça, e aí interpretaram mal, achando que eu estava falando do governador. Eu nem estava, né, porque eu acho que a questão é quando você usa um juiz que está no cargo e ele utiliza o cargo dele de magistrado para se promover, autopromover, e depois resolve ter uma pretensão política. Não é o caso da senhora, também não é o caso do governador, né? Eu não tenho nenhuma notícia de nenhuma coisa que ele tenha feito no cargo com algum objetivo. A gente conhece histórias de juízes que fizeram isso. Então, na verdade, é exatamente isso. Eu acho que se o judiciário que ela controle os seus magistrados, né? E não impeça que um magistrado que foi sério durante a sua carreira, que ele tenha a impossibilidade de seguir outro caminho. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, eu posso fazer só um contraponto, só um exemplo. Olha só que é meio complexa, né? Eu conheço vários políticos que fizeram concurso público e se tornaram juízes, desembargadores, inclusive presidente do presidente, né? E aí eu cito presidente, inclusive, do Tribunal Regional Eleitoral. Então, assim, é o inverso. Né? Então, assim, realmente tem que se repensar essas questões, né? Em função de tudo isso que a gente colocou aqui. Só queria dar esse esclarecimento, porque a nossa história, inclusive dentro da cidade do Rio de Janeiro e dentro do estado do Rio de Janeiro, demonstra isso. E tivemos, inclusive, o presidente do Tribunal de Justiça e já tivemos um presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que no passado foi um político. Exatamente. Mas a sua experiência me traz uma outra pergunta, aí já mais vinculada ao futuro, né? Mas olhando para o passado. A senhora tem uma experiência larga, foi juíza da Vara da Infância, e eu acho que o problema social mais importante a ser resolvido é o que pode resolver todos os outros, a criminalidade e tudo, é a educação, né? É cuidar das crianças e fazer com que elas tenham oportunidades, porque acho que enquanto elas não tiverem oportunidade, é absolutamente enxugar gelo, como dizem por aí, você aumentar, diminuir a maioridade penal, você aumentar a truculência policial, nada disso vai resolver o problema enquanto não houver oportunidade para as crianças, para que elas encontrem um caminho digno, profissional, né? É muito fácil, no meu caso, por exemplo, que sou um cara branco, né, que é formado com nível superior, né, criticar a vida daquelas pessoas que não têm nenhuma oportunidade. Então, a minha pergunta é com relação a isso, né? O que a senhora pensa com relação a isso? Que soluções a senhora acha que a gente pode ter no âmbito do Executivo Municipal? Como a gente pode tratar, que oportunidades a gente pode dar para as nossas crianças? Bom, você tocou num ponto muito sensível, né? Porque quando a gente fala de criança, quando a gente fala de adolescente, a gente fala de futuro. Então, qualquer gestor precisa realmente investir no futuro. Investir no futuro significa investir em nossas crianças e nossos adolescentes, dando oportunidades e fazendo a sua proteção realmente integral e prioritária. Mas eu quero deixar muito claro aqui, até porque a bandeira da educação sempre foi a minha bandeira, e em função disso eu ganhei honrosamente o título de embaixadora da educação, embaixadora no sentido de mensageira, né, da educação, uma mensageira que procurou sempre, dentro do espaço do judiciário hoje,
dentro desse espaço de política, garantir aquilo que é mínimo. E garantir aquilo que é mínimo é aquilo que está dentro da Constituição Federal, que é o acesso universalizado da educação, uma educação de qualidade. E aí eu não me refiro só a uma educação básica, muito embora essa seja realmente a educação que está relacionada no âmbito municipal, mas quando a gente fala de educação, a gente fala de um leque de oportunidades, onde a construção ela é infinita, onde o aluno que não tem idade, ele precisa ser o protagonista do seu saber e entender que não tem prazo de validade. Essa realmente é uma pauta muito importante. Então, mais do que também universalizar a educação para que todas as pessoas, todas as crianças tenham direito à creche, à vaga escolar garantida, mas também nós temos que viabilizar um conteúdo, e isso passa, inclusive, pela sala de recursos, pela valorização e capacitação do professor, porque nós temos que combater, por exemplo, a infrequência escolar, que é muito diferente da evasão escolar, e também o aproveitamento em sala de aula. Falo isso porque nos últimos anos, de 2018 para cá, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro foram assolados com dados muito, muito prejudiciais. A gente sabe, pelos dados oficiais, que 37 ou 36, alguma coisa por cento dos alunos a nível de Brasil, por exemplo, dominam a língua portuguesa. E só 17 dominam matemática. Então, nós estamos muito aquém de uma realidade que efetivamente concretiza aquilo que a Constituição Federal fala. Então, garantir o acesso universal a todas as crianças, uma política para o futuro e preventiva. Eu não posso admitir que crianças, pessoas, famílias tenham que ir ao judiciário garantir uma vaga escolar. É uma bandeira importante que o gestor público do futuro, né, o próximo, 2021, precisa estar antenado. E também a questão da acessibilidade. Quando eu me refiro à acessibilidade, não é só a construção de prédios com rampas, porque a acessibilidade e deficiência, ela tem que ser vista de uma forma macro. Por exemplo, vocês sabiam que existem crianças surdas que não têm oportunidade de se relacionar dentro da sala de aula com outras crianças, e isso traz consequências seríssimas para o seu aprendizado? A gente não tem, por exemplo, um tradutor de Libras aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente está falando aí de escola municipal, que desempenha esse papel. Eu recebi um vídeo me esclarecendo as dificuldades que muitas crianças possuem porque elas não conseguem se comunicar com outras crianças, por exemplo, na hora do recreio. Além disso, a gente pode falar de mediadores, né? A gente fala de mediadores em relação a crianças que são autistas ou têm outras dificuldades. Então, a gente está falando de acessibilidade de um modo geral. E aí, quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala daquilo que é básico, que é inclusão. A educação é inclusiva, ela não afasta, e aí eu não me falo, por exemplo, em sala de aula com turmas especiais, eu falo em sala de aula com profissionais qualificados que possam os alunos para que eles possam conviver, porque as crianças precisam conviver e lidar com a diferença, isso gera respeito. Então, a educação de qualidade, inclusiva, que passa pelo viés de unidades educacionais que tenham condições e suportes com infraestrutura. E hoje, em função do Covid, olha como foi desnudada uma outra fragilidade dentro do setor educacional, que foi a distância, né, a desigualdade digital. Quantas crianças deixaram de estudar porque não tinham uma internet, não tinham celular dentro de casa, um computador que viabilizasse minimamente um conteúdo, né, do seu aprendizado. Então, eu acho que nós temos que entender que 2021, aliás, 2020 é um ano de reflexão e de aprendizado, ainda com essas dificuldades, porque ela desnudou, o Covid-19 desnudou todas as fragilidades de nossa cidade e do ser humano, mas trouxe também aspectos positivos, que foi da reinvenção e da solidariedade. E aí, só para finalizar, da mesma forma que nós vamos inaugurar um novo marco, né, do saneamento, é isso que vem sendo dito, né? Nós temos que inaugurar um novo marco educacional que passe realmente
por esses conceitos de universalização desse serviço, que é um serviço que vai garantir o funcionamento de tudo. Sem educação, não tem desenvolvimento. Sem educação, né, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu sou fruto da educação. Eu sou fruto da educação pública. Eu estudei durante todo o meu... Antigamente era primário, tá, gente? Ginásio, vamos lá. O meu ensino básico, né? Fundamental, desde o momento da educação infantil, porque eu não fiz a creche, eu não tinha creche, também não fiz o CA, né? Quem tem a minha idade sabe o que eu estou falando, né? Mas eu fui fruto da educação pública. Eu estudei no colégio municipal, depois eu estudei num colégio estadual, né? Fui normalista, e neste momento, e a gente está falando aí de, vamos lá, 40 e lá vai fumaça anos atrás. Então, quando eu me refiro ao passado, eu não estou me referindo a um passado próximo, não, de 8 anos para cá. Eu estou me referindo a um passado de 52, que vou fazer, então, 40 e alguma coisa anos atrás, né? Eu estudei em 2 colégios públicos com professores valorizados que tinham muita vontade de ensinar e que me ensinaram, na realidade, com uma caneta, um papel, na realidade, era um lápis, né? Eu descobri que dificuldades não limitam sonhos e segui adiante. Perfeito, muito obrigado. Isso é muito importante, na minha opinião, talvez uma das coisas mais importantes. Eu acho que o Dani vai puxar aí as perguntas do chat. Rafa, eu ia tentar puxar, mas a minha internet caiu, tive que puxar a internet aqui, a outra, e eu não estou conseguindo conectar no notebook aqui, vou deixar com vocês aí, tá? Luiz, eu sei que você, por favor, fica à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta, Luiz. Posso fazer? Pode. Você que fala. Olha só como é que a questão é delicada. O Rafael diz para fazer a pergunta do chat. Você diz que sua internet está caindo. Aí você vira para mim e pergunta se pode fazer a pergunta. Você é o dono do programa, você é o nosso presidente, Daniel. Claro que pode fazer a pergunta. Eu vou só com autoridade aqui. Quem sou eu para ser presidente de alguma coisa, rapaz? Agora, assim, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque a gente está vivendo um momento, acho que ímpar. Acho que ninguém nunca aqui da nossa geração ou das próximas, eu acho que nunca viveu uma situação a qual a gente está vivendo, que é o de uma quarentena. 120 dias dentro de casa, com serviços de maneira muito reduzidas, e uma dificuldade econômica se instalando no país. Especificamente, vamos falar do Rio de Janeiro. Outro dia eu estive no centro da cidade. As ruas do centro da cidade chegam a parecer uma cidade fantasma, né? Assim, muitos negócios fechando, uma preocupação muito grande. E hoje que eu falo assim, a sequência de decisões tem sido de cancelamento de eventos, como o Réveillon, como possivelmente o Carnaval de 2021. Gostaria de saber da Glória Heloísa, pré-candidata, vindo a ser candidata, vindo a ser prefeita do Rio de Janeiro. Qual é a sua metodologia, qual é o seu planejamento para uma recuperação econômica viável da cidade do Rio de Janeiro? Porque a gente não pode contar com o Estado, a gente não pode contar com a federação, contando exclusivamente com o que se arrecada no município. Qual seria o planejamento da Glória para essa recuperação econômica? Bom, o Rio de Janeiro, ele é vocacionado, né, para grandes eventos, que está relacionado com a economia criativa, que está relacionado com eventos como o Carnaval, como eventos relacionados ao Réveillon, mas existem outros eventos também que a gente pode depois citar. Então, o importante é a gente entender que o Rio de Janeiro, inclusive, é muito mais do que isso. Porque existem muitas potencialidades, e a gente sabe, por exemplo, que as famílias que trabalham na informalidade, essa força criativa de empreendimento, fizeram, inclusive, com que famílias dessem um exemplo para as gestões atuais, porque elas tiveram que se reinventar e sobreviver sozinhas. Isso significa dizer
que, apesar desse cenário de incertezas, com orçamento apertado, eu entendo que há uma luz no final do túnel. E essa luz vem por uma gestão qualificada, que vai transformar despesas em receitas, sem aumentar e construir impostos. Isso é muito importante, porque a população não aguenta mais isso. Mas, por exemplo, todo gestor que tem muita vontade de trabalhar e que sai do seu gabinete, sai da sua cadeira, ele tem possibilidade de fazer aportes financeiros através de grandes projetos. Projetos, inclusive, relacionados a todas essas pautas de saneamento, de defesa do meio ambiente, de crescimento urbano, de segurança pública. Basta que você tenha realmente um gabinete, né, com projetos qualificados, técnicos e qualificados, para que esses aportes financeiros venham, inclusive internacionalmente. A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro, e não é só a cidade, outros municípios acabam perdendo espaço quando não possuem projetos técnicos qualificados, e aí eles não conseguem verba governamental, inclusive internacional. Muitas verbas estão à disposição, né, dos municípios, do nosso país, mas infelizmente não se consegue, justamente porque o gestor não se cerca de técnicos que venham a construir projetos sustentáveis. A gente sabe, inclusive, que um dos objetivos sustentáveis da ONU para a Agenda 2030, né, estipula justamente uma reunião, né, um compromisso entre outros países de encaminhar verba, né, para países que estão passando dificuldade no que diz respeito ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer para a população, para as pessoas que estão me escutando, é que existem caminhos, sim, que não precisam necessariamente contar, né, com os nossos, digamos assim, com a nossa receita tipicamente municipal através dos nossos serviços, porque a gente sabe que os serviços foram interrompidos por conta da barreira sanitária, e eu entendo que esse momento de paralisação dos serviços, de distanciamento social, foi muito importante para salvar vidas. O que é importante deixar claro é que não há uma briga, né, uma queda de braço entre a economia e a saúde, não é isso. Foi necessário? Foi. Foi um momento difícil, ainda está sendo difícil, porque me parece que a pandemia ainda não está controlada, a gente não tem digamos assim, números exatos. Eu também estou falando aqui dentro de um ponto de vista de reflexões, eu não tenho os números ainda, né? O que eu posso dizer é que falta de dinheiro não pode ser desculpa para que o gestor não faça a sua parte. A dona de casa, né, a mulher, né, ela tem, digamos assim, um olhar muito específico para isso, muitas habilidades. Qual é a dona de casa, qual é a mulher que nunca vivenciou esse problema? Orçamento apertado dentro da casa. Por isso eu entendo que o próximo gestor da cidade do Rio de Janeiro precisa ser uma mulher, porque ela tem essa visão mais humanizada, criativa, e ela vai conseguir arrumar a casa. Epa, não, o Cadu cancela meu microfone aqui, fez um belo do jabá agora, hein, Glória? Mas... Não, eu sou candidata, eu estou falando o que eu penso, só fiz isso. Eu dou aula de direito eleitoral, então não vou falar que você fez campanha. Não, jamais, meu Deus, isso não é... Eu só coloquei a minha posição e estou defendendo justamente essa posição da mulher que pode ocupar qualquer espaço, né? Inclusive no espaço político. Aliás, as mulheres, elas são mais da metade, né, do eleitorado brasileiro. É verdade. Inclusive, Glória, tem uma pergunta aqui no chat sobre isso. Você considera que o fato de ser mulher dentro do espaço político traz desafios maiores? Não. Olha, eu considero o seguinte, a mulher, ela é um ser humano que tem a mesma capacidade, habilidade, competências que podem ser desenvolvidos em qualquer espaço, basta que ela tenha oportunidades e que ela queira, né? Então, a gente tem que, vamos falar assim, incentivar, né, que mulheres venham a ocupar os espaços que elas realmente decidirem, porque elas, enquanto pessoas, podem fazer esse tipo de opção.
Desafios, eu acho que é importante para todo ser humano para sair justamente dessa zona de conforto. Eu entendo que a nossa sociedade ela já está de olhos muito abertos, existe possibilidades enormes, mas essa desconstrução de dificuldades precisa ser feita a partir das atitudes de nossas mulheres e de homens, né? Porque nós fazemos parte de um todo, homens e mulheres construindo aquilo que é melhor para a nossa cidade. Então, o desafio existe em todos os segmentos. É verdade que as mulheres precisavam realmente ocupar mais espaços na política, inclusive para defender causas dentro da pauta, porque ela, como mulher, ela muitas vezes sabe tratar melhor do que os homens. Mas eu quero dizer que existe uma igualdade, e essa igualdade precisa ser aflorada e incentivada. Eu penso assim também, acho que a gente tem que também parar de dividir em dois lados e se unir pelas bandeiras todas e defender. Homens e mulheres fortalecidos, unidos em prol do bem comum. Sem essa construção, esse preconceito, vamos parar com isso, né? Somos maduros o suficiente para entendermos que todos nós podemos ocupar qualquer espaço. Perfeito. Daniel. Vamos passar para o Luiz ou Rafa? Ou vamos deixar o Luiz enjaulado? Eu tenho mais uma que me interessa aqui. Eu sou advogado trabalhista. E olha só, advogado gente, olha, eu fui juíza da infância, eu não fui juíza do trabalho. Eu acho que se eu vou passar essa bola aí para você, mas pergunta aí. Tem que ter carteira assinada. Não, na verdade é uma pergunta. Trabalhador, fortalecendo o trabalhador, é isso. Na verdade é uma pergunta do pastor Jander Castro. Ah, meu Deus! Jander, um abraço para você. Que projetos para os jovens do Rio de Janeiro a prefeitura terá para inserção no mundo do trabalho? Olha, obrigado, Jander, pela pergunta, né? Até porque quando eu falo de juventude, eu falo com muito entusiasmo. O Brasil, né, já começou a pensar num compromisso para a juventude. Porque, na verdade, quando a gente fala de juventude, a gente fala de futuro. Então, é obrigatório, do meu ponto de vista, e eu tenho essa convicção, que o próximo gestor precisa garantir o primeiro emprego, precisa garantir a capacitação profissional desses jovens. E quando eu fui juíza, a maior dificuldade que eu tinha, por exemplo, era de implementar junto com a sociedade privada, né? Porque nem tudo está na mão do poder público, a gente tem que entender que quem é a sociedade, quem é o Estado, se não a sociedade civil organizada. Então, para combater todas essas fragilidades, o poder público precisa estar irmanado, né, ombreando esforços com o lado e vice-versa. Então, a corresponsabilidade constitucional é justamente que estar juntos nessa construção. E a maior dificuldade que eu tinha lá era implementar o programa do Jovem Aprendiz. Muitas pessoas, e aí Jovem Aprendiz dentro de todos os segmentos, não me refiro só aos que possuem, por exemplo, tinham dificuldades financeiras ou que não estavam dentro do sector, do segmento de vulnerabilidade. É preciso enxergar isso. Muitos jovens que estão em situação de vulnerabilidade financeira, social, inclusive na socioeducação, né? Eles precisam dessa oportunidade justamente para voltar para um caminho e encontrar, né, uma luz no fim do túnel e se desenvolver enquanto pessoa. Então, o próximo gestor, e eu, se tiver essa oportunidade, entendo que nós temos que ter um compromisso muito frequente e grande com relação à juventude, principalmente construindo, não sei, uma subcoordenação, uma coordenadoria, alguma coisa no sentido de dar voz ao jovem com as dificuldades que ele enfrenta diariamente. É importante que eles participem, inclusive, desse processo político, porque eles são responsáveis, não é isso? Pelo amanhã, pelo porvir, pelo futuro, e se nós queremos uma sociedade mais justa, livre, igualitária, que compreenda a diversidade, é necessário que esse jovem tenha esse pertencimento social, que é importante nesse processo de transformação.
Mais uma vez, obrigado. De nada. Daniel. Vamos passar por ele, vou deixar o Luiz. Tá, vai, Luiz. Obrigado, tá? Muito obrigado vocês dois pela delicadeza. Eu agradeço muito, meus amigos. Então, olha, como já são 11 horas, a gente vai encerrar o programa com o ping-pong. Você é de uma beleza, Daniel. Vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta, professora, acerca da questão da segurança pública, apesar de saber que é questão estadual, né? Mas a gente acha que a prefeitura tem uma proximidade muito grande acerca dessa questão de também criar um liame entre o governo e o município no intuito de levar uma melhor prestação dessa segurança pública. Só que eu particularmente, a Denise fez uma pergunta também que é bastante interessante, ela está pedindo aqui muito que a gente coloque na tela essa pergunta, que a gente faça essa consideração, e eu vou dar, obviamente, o espaço ao interlocutor, porque é dessa forma que esse grupo participa aqui. A Denise pergunta assim, professora, sabendo que a prefeitura é responsável pela infraestrutura dos conselhos tutelares, caso eleita, como melhorar as condições de trabalho dos conselhos tutelares? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa pergunta foi muito feliz, porque eu lidei, né, diariamente aí com vários conselheiros, vários conselhos tutelares de várias regiões. E eu entendo que o primeiro passo é dar dignidade para o conselho tutelar, é dar autonomia para o conselho tutelar, porque ele tem a capacidade, né, de aplicar medidas protetivas, socorrendo emergencialmente crianças, adolescentes, inclusive idosos. E aí a gente tem que dar dignidade para eles. Por exemplo, uma internet digna, veículos que tenham condições de circular nas comunidades, pagamento de salários, digamos assim, condizentes com esse trabalho, esse mistério, porque, na realidade, eu entendo que eles são anjos do asfalto, mais ou menos isso, né? Parafraseando uma analogia ao médico, porque eles estão na linha de frente da batalha. Então, o Conselho Tutelar, que faz parte da rede protetiva da criança e do adolescente, precisa ser valorizado. E a valorização passa efetivamente por condições mínimas de trabalho, infraestrutura, notadamente. E dizer aí, já que você não me perguntou, que o conceito de segurança pública hoje conceito amplo, é de segurança cidadã, e que o Conselho Tutelar, o cidadão, o Ministério Público, Guarda Municipal, Polícia Civil, forças, né, de polícia integradas, realmente ajudar no enfrentamento da criminalidade e da insegurança em função da violência urbana. Mas um dia a gente pode conversar sobre isso. Eu entendo que o prefeito, sim, é um verdadeiro protagonista dentro dessa seara de segurança, com atitudes essenciais, como, por exemplo, iluminação básica das ruas, poda de árvores. Isso impede o ambiente da criminalidade. Ronda escolar com a guarda municipal, juntamente com a segurança presente. São tantas coisas que podem ser realizadas, inclusive evitando exploração imobiliária em locais que não podem ocorrer por conta da proteção ambiental, e a gente pode se utilizar, por exemplo, do instrumento da regularização fundiária. Então, o prefeito é protagonista, sim, juntamente com o governo do estado e governo federal, dentro dessa força aí de segurança cidadã, uma segurança muito ampla. Eu aprendi isso com alguns conceitos do PNUD, e a gente acabou falando muito sobre isso por conta da minha experiência dentro da Vara da Infância e Juventude. A gente poder estender. A senhora acabou respondendo 2 perguntas, viu? Não foi tão... Eu achei tão importante. É o jeito da mulher, né? Viu? A mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, os homens não conseguem. A gente está aqui tentando moderar, falar ao mesmo tempo no nosso privado aqui, e fazer pergunta para a senhora, para a gente é muito complicado, a senhora pode ter certeza disso. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tô amadurecendo nessa história de live, né? Eu tenho que deixar as pessoas falarem, é verdade. Mas é tanta coisa que a gente quer passar, enfim. Você perguntou uma coisa, falou da outra, aí eu falei, eu vou tentar responder tudo de uma vez só. Não, excelente. A minha pergunta seria realmente sobre a questão de segurança pública, e aí também ia utilizar da discussão aqui do aluno que colocou o Leonardo, mas, obviamente, eu vi ali a Denise pedindo encarecidamente que fizesse essa pergunta acerca da questão da... Como eu falei...
Como eu falei para a senhora no início, né? O nosso tempo ele parece ser grande, mas não é. Ele é bem exíguo, porque começa a aparecer uma série de informações, de perguntas, e isso é porque a senhora não está tendo acesso ao meu WhatsApp, ao do Daniel, ao do Rafael, que eles ficam aqui de perguntas, vem por outros caminhos também, né? Só no chat não, é bastante coisa. Oportunidade, eu estou aqui me convidando para bater papo com vocês, gente. Excelente. E essas perguntas podem ser encaminhadas para mim, que eu respondo com o maior prazer, tá? O canal está aberto para vocês. Ô, Glória, se tudo der certo, a gente está querendo fazer um debate também com todos os candidatos, mais perto das eleições. Acho que seria muito legal se todos pudessem participar. Assim, Eis-me aqui. O Eduardo também já aceitou, então acho que assim, a gente já tem dois pré-candidatos, candidatos de peso aí. Pré-candidatos. Olha aí a propaganda. Pré-candidatos. Mas tá tranquilo. Quem tá falando sou eu, então... Pois é. Coisa de professor, né? A gente acaba falando junto. Não tem problema. Vamos partir pro ping-pong então, pessoal? Vamos. Então vamos lá, agora. Ping-pong é o seguinte: uma palavra dita, uma palavra respondida. O Luiz não vai conseguir fazer com uma palavra, tá? Nem o Rafael. Isso é mentira. É mentira. É uma expressão, frase, testamento. Eu preferia frescobol, um levanta a bola do outro. Ping-pong, um dá cortada no outro, mas vamos lá. Na verdade, depende só de você. Você pode levantar a tua bola aqui agora. Vamos lá. Crivella. Prefeito da cidade. Flamengo. Meu timão! Magistratura. Meu orgulho do passado. Poder. Tem que ser desempenhado em função da população, para o povo. Violência doméstica. Absurdo! Tem que ser extirpado da nossa sociedade. Respeito para as mulheres, respeito para os idosos, respeito para as crianças, respeito para os adolescentes e deficientes. Segurança presente. Um bom instrumento dentro dessa força de segurança cidadã. Sou madrinha do projeto. Não consegui fazer uma palavra. Glória Heloísa por Glória Heloísa. Uma mulher que tem muita vontade de transformar vidas cada vez mais e que ama o próximo. De atitude, não sou uma aventura. Equipe. Fundamental na vida, fundamental na gestão. Equipe, vestir a camisa. E advocacia. O advogado é o canal para a justiça. Tem que ser valorizado. Glória, muito feliz com a tua participação hoje aqui. Fiquei impressionado com o que você tem de bagagem. Não te conhecia, assim, fiquei muito feliz de te ouvir, o que você respondeu para a gente aqui, para os nossos alunos, a forma generosa como você nos tratou. Fica aqui a minha gratidão a você em nome do Roda de Fogo, que é o nosso programa. Eu vou passar depois a palavra aqui ao Luiz, ao Rafa, mas eu já queria te agradecer e deixar já o convite para o nosso possível debate que a gente está querendo fazer com os candidatos. Se for viável, a gente vai organizar isso, né? Então, fica aqui o sentimento de gratidão, de generosidade sua, de participar aí até 11 horas da noite. A gente que tem família sabe o quanto isso demanda de abrir mão de situações e de outras. Mas muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelo teu carinho. E eu só queria comunicar aí ao pessoal que a partir de semana que vem o Roda de Fogo mudou de horário. Tá? A gente não vai fazer mais às 10 horas agora, a gente vai fazer às 8, porque a gente está ficando bem desgastado. Aí a gente acaba fazendo uma reunião depois, a gente tem um café da manhã que a gente toma sempre na sexta-feira para discutir como é que está sendo o nosso... E a gente deu eu confesso que a gente está cansado. Então, a partir de semana que vem, galera, às 20 horas, toda quinta-feira, às 20 horas. Luiz, é com você para a sua palavra final.
Professora, eu tenho que somente agradecer. Eu acho que é bem complicado. A gente já ouviu aqui muitas vezes falar que quando a gente está entre homens e a gente falta uma mulher que possa colocar-se e se expor, se posicionar dentro desse nosso grupo. Nosso grupo não é só formado de homens, é importante que as pessoas saibam disso. Nosso grupo tem mulheres que opinam, que comentam, que participam e que estão sempre com a gente desde o início. Então é importante a gente colocar isso. Então é muito importante também a gente receber uma mulher aqui que possa falar, que possa se expressar. Isso é muito interessante. E a sua história lhe precede. Eu costumo dizer o seguinte, que quando eu tenho amigos pessoais que falam muito bem de uma pessoa que vem, pelo menos para ser entrevistado, eu vou passar pelo nosso programa, e aí eu posso colocar o nome aqui do professor Francisco de Assis Oliveira. Ele pediu que eu lhe tratasse com o maior carinho, com a maior atenção possível. Ele disse que a senhora era muito delicada e muito inteligente, e uma série de elogios. Eu acho que isso realmente precede. Eu gostaria de agradecer muito a sua equipe, que eu tive contato, muitas pessoas que até fizeram contato comigo, agradecendo o seu convite, dizendo que seria excelente trazer a senhora para esse bate-papo, a Aline Forasteiro, uma série de alunos meus também que fizeram esse comentário. Eu acho que isso é muito importante para a gente criar essa identidade visual, essa identidade de informação, essa necessidade de passar conteúdo. Aqui não é um programa político, olha que interessante, é um programa que a gente quer levar novas ideias de todas as formas possíveis. E, obviamente, a política é uma coisa que nós estamos vivendo no dia a dia. Inventaram uma coisa chamada Instagram e Facebook, eu posso falar aqui sem problema nenhum, e outras redes sociais, que simplesmente se criaram uma série de pensadores políticos, cientistas políticos, que acabam falando uma série de coisas que nem sempre é aquilo que a senhora pensa que a gente gostaria de ouvir. Então, esse canal é exatamente para isso, para que a gente possa passar essas informações. Muito obrigado pelo carinho, pela generosidade de estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço muito. Eu troquei muitas palavras com a senhora no offline e eu acredito que agora a senhora viu, como eu lhe disse, isso aqui é a nossa casa, é o nosso coração. O nosso coração, ele consegue abranger a todos, e a nossa ideia é que isso aqui seja leve e que seja realmente um passador de informações. Muito obrigado. Rafael, meu irmão, é contigo. Bom, primeiro um beijo para a Aline Forasteiro, que ela está aqui reclamando. Um beijo. E, Glória, muito obrigado. Como o Luiz disse, a sua história lhe precede. Seus feitos já são notáveis, então eu não tenho dúvida de que o que você resolver abraçar certamente fará com essa mesma paixão que fez tudo até hoje. Então, eu como disse no início, eu tenho um respeito enorme por quem resolve abraçar a carreira política, principalmente o executivo, dedicar sua vida, né, a tentar melhorar a infraestrutura e as condições da população, qualidade de vida, e pensando, né, sem criminalizar os políticos, muito pelo contrário. Eu acho que os políticos que eventualmente se desviem têm que ser punidos, agora tem que se respeitar a função política, ela é indispensável para a democracia, então isso precisa ficar muito claro para todos. Então, mais uma vez, eu gostaria de... Ainda mais quando eu vejo uma pessoa que faz o que você está fazendo, né? Larga um cargo como um cargo de magistrado, deixa isso para trás para abraçar isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que há muito amor nessa escolha, né? Porque senão ela não aconteceria. Então, obrigado por isso, obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Como o Luiz disse, como o Daniel disse, a gente até mudou o horário, porque a gente sabe que é muito tarde, e depois que a gente veio para o YouTube, a gente começou a perceber muito mais isso, porque muitas visualizações acabam acontecendo, não ao vivo, mas depois, no dia seguinte, a gente recebe uma enormidade de perguntas e comentários depois, então a gente percebeu isso, mas você abraçou isso com a gente aqui na parte roots da coisa, que é ainda às 10 horas da noite, então muito obrigado por isso, boa sorte. Foi muito bom ter sua presença, para deixar claro que quando a gente trouxe o primeiro pré-candidato, a gente não tem nenhuma pretensão aqui partidária, nenhuma. A gente quer abrir a conversa, a gente pensou nisso, inclusive, depois de ouvir tantas coisas que agora são banais, da grande mídia, como se a grande mídia fosse sempre assim, alguém ali querendo manipular todos o tempo todo. Então a gente trouxe isso, que a gente não é grande mídia, a gente não está manipulando ninguém, a gente abre o espaço para as pessoas falarem. Então, obrigado. Será um prazer tê-la de novo, se a gente conseguir reunir alguns pré-candidatos
quando forem candidatos para fazer um debate, e é isso. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade ímpar de convivência, de aprendizado com vocês. Eu estou super honrada, super feliz, principalmente porque a gente sabe que muita gente entrou para compartilhar ideias. E eu vou deixar uma reflexão que é uma reflexão que acho que é uma reflexão importante para todos nós, que diz assim: ninguém pode entrar na vida de outro alguém sem torná-lo melhor e feliz. E o objetivo, acho que nosso, justamente é esse, né? Nós não estamos aqui de passagem, a gente precisa realmente marcar as pessoas. E ensinar significa marcar, né? Que nós possamos marcar cada vez mais os nossos alunos com as nossas experiências e vice-versa. Eu agradeço imensamente esse momento de compartilhamento, de convivência, é virtual, né? Mas eu tenho certeza que a gente está captando emoção, a tela está captando emoção, né? E que no futuro próximo nós possamos dividir espaços dentro de salas de aula, enfim, e esses espaços virtuais também. Eu estou à disposição de vocês. Me conheçam. Me segue lá nas redes sociais, é isso que eu peço, para que as pessoas me conheçam. Perfeito, Glória, muito obrigado. A gente se despede aqui. Um beijo do coração. Um beijo, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente se despede aqui dessa transmissão. Tchau, beijo, abraço. Tchau. Tchau, abraço. Tchau, tchau.